Se o povo tivesse obedecido tudo que Deus havia orientado, duvido que as coisas dariam errado para o povo de Israel. Mas nós estamos meditando, vendo os erros e os acertos para que a gente possa fazer a escolha certa. Por isso que a Bíblia, ela não oculta nada do que os homens de Deus do passado fizeram de certo e de errado. Ela mostra tudo para que possamos nós nos corrigir e não errarmos da mesma forma que eles erraram. Hoje, Números 9, vamos ver se a gente chega até o 10 e vamos pedir a direção de Deus. Deus e Pai Todo-Poderoso, o Senhor inspirou os teus servos a escreverem a Bíblia, tua palavra, e hoje chega até nós. Por isso eu peço que o Senhor fale conosco, nos dando entendimento, abrindo a nossa compreensão, nos fazendo compreender a tua vontade para a nossa vida. E eu tenho certeza, meu Deus, que na medida em que a gente for meditando, essa pessoa que tem as suas necessidades, seja ela qual for, em qual área da vida dela, seja ela atendida, haja resposta, porque ela está interessada em querer te conhecer e se envolver mais com as coisas do Senhor. Então, que ela seja atendida nas suas necessidades. É o que eu peço e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Lá no versículo 1 do capítulo 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E o comentário diz: a segunda Páscoa, no deserto do Sinai, o Senhor ordenou que os filhos de Israel celebrassem a Páscoa seguindo todos os ritos, como está em Deuteronômio 16, do 1 ao 7, que diz: guarda o mês de Abide e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus, depois voltará pela manhã e irás à tua tenda. E dando continuidade ao comentário. Ele assim determinou para que lembrassem que foi com a mão poderosa que foram tirados do Egito. Na ocasião, o sangue do cordeiro aspergido na porta das casas possibilitou o livramento da morte. E agora, esse mesmo sangue estava pronto para conduzi-los no deserto até a terra prometida. Esse sangue simbolizava o sangue do Senhor Jesus, que garante toda a vitória. Além disso, resgata o ser humano da sua escravidão espiritual e o conduz triunfante até o fim da jornada neste mundo. Porém, diante das dificuldades, muitas pessoas resgatadas se esquecem de que o Senhor já fez em suas vidas. Assim, se tornam ingratas, pois ao pensarem somente nos desejos que ainda não foram realizados, passam a murmurar. A Páscoa celebrava então a lembrança deles da saída, do Egito, da escravidão. Hoje nós celebramos a Páscoa com a ressurreição do Senhor Jesus, o domingo de Páscoa, celebrando algo tão importante para a nossa vida. E temos isso tudo como motivo de gratidão. Isso já é o suficiente para sermos gratos, porque imagine, morrer sem a salvação, nossa alma estava perdida.
Mas graças ao Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar e hoje nós temos então uma garantia de ter uma vida eterna com Ele ao lado do Pai. No 6, e houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão. Com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará um mesmo estatuto, haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com a aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no mesmo lugar aonde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Que privilégio, né? Eles tinham o próprio Deus guiando eles durante aquela passagem pelo deserto. Hoje nós somos ainda mais privilegiados ainda, porque nós não temos uma nuvem guiando a gente, mas nós temos o privilégio de recebê-lo dentro de nós. Então, essa é a maior dádiva, essa é a maior presente, o maior tesouro que alguém pode possuir nesse mundo, é possuir o Espírito Santo. Não existe nada mais precioso do que isso. E aí, seguindo o 18, segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, um mês, 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. O comentário diz assim: a nuvem que pairava sobre o tabernáculo era a presença do próprio Deus entre os filhos de Israel. Além de guiá-los quando caminhavam pelo deserto, a nuvem os protegia do sol, proporcionando sombra refrescante para que descansassem e prosseguissem na jornada. À noite, assumiu o aspecto de fogo para iluminar o arraial e aquecer o povo do frio. Dessa forma, tanto de dia quanto de noite, havia cuidado e proteção sobre Israel. Hoje, é o Espírito Santo que nos guia e nos orienta por meio das Escrituras. Ele ilumina a nossa mente a fim de nos conduzir de acordo com a sua vontade. Aquele que não é capaz de aceitar a direção do Altíssimo, que é perfeita e eficaz, está fadado a tomar decisões erradas que certamente o farão sofrer e o levarão a se distanciar cada vez mais da salvação.
E essa luz, né, a luz do Espírito Santo, nós encontramos na sua palavra. Ela se torna lâmpada para que nós possamos nos manter acesos, né? Lembra do tabernáculo que nós falávamos? Nós somos um tabernáculo. Agora, aquele candelabro tinha que se manter sempre aceso para que houvesse luz dentro dele. Da mesma forma, se nós estivermos apagados dentro de nós, então nós estaremos mergulhados nas trevas. E estando nas trevas, sujeito a todos os problemas que o mal cria. Agora, Números 10, versículo 1 diz: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batidas farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. O comentário diz: as trombetas de prata foram confeccionadas para comunicar as decisões do Senhor Deus ao povo. Elas eram tocadas pelos filhos de Arão sobre as ordens de Moisés. Ninguém se reunia se não ouvisse o toque das trombetas. Era dessa forma que as tribos eram organizadas para sair à guerra, festejar, adorar ou realizar assembleias. Agora o 3, seguindo. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas, quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo, as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. O comentário aqui do 9 diz: tocar a trombeta. Os filhos de Israel haviam deixado os inimigos no Egito, mas no deserto e em Canaã encontrariam outros. Contudo, o Altíssimo prometeu estar com eles em todas as batalhas. Sua ajuda, porém, era condicionada, isto é, ele os ajudaria se o buscassem. Em meio à guerra, toque das trombetas invocava o socorro do Senhor. Assim como o povo se lembrava do Eterno, ele se lembrava do seu povo. Da mesma forma, se você estiver em meio a conflitos espirituais, clame de uma forma que chame a atenção de Deus. Atitudes de fé e ousadia são capazes de mover o céu a nosso favor. Sabe o que eu acho interessante nesse versículo? É que Deus se lembra do povo. Ao toque da trombeta, Deus se lembra da sua aliança, da sua palavra. Não que ele tenha esquecido. É porque, como a gente toca a trombeta, na verdade, nós estamos nos lembrando de buscar o Senhor, como o bispo aqui falou. Então, nós estamos nos lembrando dele, da promessa dele. Nós não estamos aceitando aquela situação, estamos buscando alguém mais forte do que nós e maior do que os nossos inimigos. Então, Deus se lembrava do seu povo para o livrar. Então, primeiro eu busco, primeiro eu toco a trombeta, né? Primeiro eu clamo, primeiro eu faço, eu tenho atitudes para com Deus. E Deus vai ter para comigo também. Agora, eu não posso só lembrar de Deus quando a coisa vai mal, né? É lembrar de Deus em toda situação. Seja no bom, seja no mal, permanecer firme. Por isso que nos bons momentos, né, nos momentos de bonança, de tranquilidade, é que a pessoa tem que vigiar o dobro, porque nessa hora você pode esfriar e esquecer de Deus. No 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. O comentário daqui diz: no deserto, em deserto. A nuvem se moveu, indicando que os filhos de Israel deveriam marchar.
Eles estavam animados com a nova jornada, na expectativa da terra prometida. Caminharam bastante, até que o Senhor os mandou parar no meio de outro deserto. A região era rochosa e extremamente estéril. Parar ali não foi um equívoco, e sim um propósito divino. De jornada em jornada no deserto, o coração e as intenções das pessoas eram reveladas para que pudessem se conhecer e vencer suas más inclinações. Isso mostra que nada em nossa vida escapa dos olhos atentos de Deus. Por isso, para moldar o seu caráter em nós, Ele permite lutas e aflições. Em nenhum momento, porém, deixa de nos sustentar em nossas necessidades. Sabe, o deserto, né, a tradução literal para a palavra deserto, ela quer dizer encontro com a palavra. Então era de deserto em deserto que Deus ia moldando aquele povo, mostrando para ele o poder dele. Mas sabe o que é o pior também? Que esse povo, não houve povo mais incrédulo do que aqueles. Eles viram tantos milagres, tantas maravilhas, e ainda assim se mantinham com o coração tão endurecido. É o perigo de, às vezes, a pessoa não ser ou não priorizar ter o Espírito Santo. Ela só quer os milagres, ela quer só as bênçãos, ela quer viver uma vida muito boa, longe e livre de todos os problemas. Ela só quer Deus para isso. Ela não entendeu ainda que quem é Deus e quem é ela, né? Ela é o barro, Deus é o oleiro. O 13. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zacar, Natanael, filho de Zoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo o seu exército. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto eles vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Padazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiser, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã. E esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel segundo os seus exércitos, quando partiram. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar, de onde o Senhor disse, vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, ele lhe disse, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Nos servirá de guia. E será que vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? O comentário aqui diz, Obabe, Moisés convidou o parente da sua esposa para acompanhá-los em direção à terra prometida. Ele desfrutaria de tudo aquilo que o Altíssimo daria aos israelitas. Porém, titubeou, pois desejava voltar à sua terra e aos seus familiares. Os olhos de Obabe o guiavam em direção ao que era palpável e concreto. Para ele, apenas a promessa de uma nova terra não era suficiente. Posteriormente, ele mudou de ideia e se uniu a Israel. Está lá em Juízes 1,16. O Senhor é Deus de oportunidades e proporciona às pessoas a garantia de um futuro seguro e feliz. Mas para isso é preciso que cada um saiba aproveitá-las. A vida que temos é resultado das decisões que tomamos. Algumas escolhas erradas podem não trazer grandes problemas, mas outras podem nos fazer sofrer por anos.
Porém, não há decisão pior que viver em desobediência aos mandamentos sagrados, porque isso é desperdiçar a chance de ser salvo. Acho que a pior coisa que tem é a pessoa viver sem Deus, porque é o vazio eterno que está dentro dela, né? É uma dor desenfreada. E daí vem a dor da depressão, a dor da angústia, a dor do sofrimento que o ser humano passa por estar longe de Deus. Então, as suas escolhas vão definir o seu futuro. Se você tem feito escolhas baseadas na palavra de Deus, você está tranquilo, está em paz, porque você sabe que o que você vai colher amanhã vai ser bom. Mas se as suas escolhas têm por base as emoções, os olhos, o coração, você está perdido. O 33. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Assim temos que ser nós também. Nós estamos numa caminhada, a caminhada da vida, né? Ela pode durar muito tempo, pode durar pouco tempo. O tempo que vai durar não importa. Importa que nós vamos chegar no final e nós vamos então encontrar o nosso Rei, o nosso Pai celestial e ter uma morada junto com o Pai. Se você então permanecer firme, é isso que vai acontecer. Agora, se você desanimar e ficar no meio do caminho, vai morrer no deserto. Quem morre no deserto não entra na terra prometida. Qual é a sua escolha? Seguir em frente, olhar para aquilo que vai acontecer lá na frente, no futuro, ou ficar desfrutando do que tem agora de bom nesse momento, mas que é passageiro? A escolha é sua. Você é quem escolhe o que vai ser melhor para você. Bom, faz seu comentário, dá o seu gosto, manda esse vídeo para alguém. E claro, volte a meditar nessas palavras. Nós temos meditado de segunda a sábado. E sempre aos domingos eu deixo livre o dia para que você possa voltar a meditar em algum vídeo que você queira voltar a ouvir, ou mesmo, né, recuperar algum que você tenha perdido. Enfim, faça isso. O que você não pode deixar é de meditar na palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe.